Nós estamos aqui com o maestro... Tem uns 5 minutos? Sim. Pronto, Maestro Geraldo Menuti, fazendo fazendo a visita aqui com o companheiro Cajá. A gente está fazendo um levantamento um pouco sobre a questão das ligas, né? E com esse detalhe dos 100 anos de Julião esse ano, na verdade, Maestro, você estava uns 10 anos atrás desse material, impressionante como... Então hoje, pegamos a Copa, eu gostaria que o senhor contasse um pouco o contexto. Quer dizer, o hino do camponês é de 61. Qual o ano que 62. 62. Aí como é que surgiu a ideia do hino? Então, primeiramente fazer uma síntese da minha própria história, né? Legal. Como tudo aconteceu. Eu sou carioca, vim para cá com 20 anos, de 1950 para 51, para passar 3 meses de férias, a convite da família da minha primeira mulher, que éramos noivos naquela época e tal. E fiquei 14 anos, não só 3 meses. Primeiro porque tive o apoio do Vicente Fittipaldi, do regente da Orquestra Sinfônica do Recife, que me colocou como violinista da Orquestra Sinfônica, e depois 2 anos como regente auxiliar, e aí eu passei regente assistente a vida toda, integrado, né, como regente da Orquestra Sinfônica do Recife. E logo em seguida conheci a Belardo Hora, fizemos a Casa das Artes, foram 8 anos preciosos. Todo aquele movimento MCP aí foi uma explosão, né? Que transformado no MCP pelo o prefeito Miguel Arraes, mas com apoio inclusive do prefeito Pelota Silveira, essa coisa toda. Bom, e naquele período mesmo, 54, por aí, eu conheci Francis Julião. Ele estava tentando já criar ligas camponesas. Foi naquele ano mesmo, 54 ou 55, as ligas camponesas criadas. Né? E ele então, fomos para Galiléia, e lá presenciou-se uma situação muito importante, ele explicando aos camponeses a importância de se unirem, né, de uma maneira muito profunda, perfeita. O que é isso, ele assim, não é uma união simplista, só tem uma união que nos leve à vitória da reforma agrária, que ele botou assim na parede, na reforma agrária, aquele é o nosso objetivo, é se nós nos ligarmos. Vamos fazer uma experiência, um simbolismo do que seja isso. Pegou um punhado de areia no chão e disse, vamos imaginar que cada grão de areia seja um de nós. Vamos ver se nós alcançamos dessa maneira, com essa união simplista, podemos alcançar a reforma agrária. Aí jogou assim, o vento em 1 metro dispersou toda a areia. Ele disse, então não nos ligamos. Vamos tentar uma outra vez. Aí pegou outro punhado de areia, pegou um copo d'água assim que tinha ao lado, botou, fez aquela bola integrada, jogou e alcançou a reforma agrária. Bom, se nos ligarmos, alcançaremos a reforma agrária. É um simbolismo muito simplista, mas nós temos que entender isso. Temos que nos dar a mão fortemente para chegarmos à reforma agrária. Bom, anos depois, um ano depois, 55, fui ao Rio de Janeiro com o nosso Coral Bar. O ano que eu nasci. Pois é. 60 anos. Fomos recebidos do Vila Lobos, dizendo que era um milagre o nosso trabalho, temos muito elogiado, tal. Isso fortaleceu muito pela nossa cultura, o nosso Coral Bar. E foi o primeiro coral que saiu da história do Brasil até hoje. Foi o Coral Bar, porque 3 anos depois, em 57, no Festival Mundial da Juventude e dos Estudantes pela Paz e Amizade, em Moscou, com 82 países participando, nós fomos promovidos, inclusive com o apoio do próprio Itamaraty, para irmos à Europa e daí irmos ao Festival da Juventude. Quando chegamos lá, alguns políticos daqui foram também, inclusive Francis Julião, e fomos recebidos na Ucrânia por camponeses, que era já a região mais agrícola da União Soviética, era a Ucrânia. Aí recebiam os camponeses, deram uma demonstração maravilhosa daquilo que o russo adora, dançar e cantar, né, com autenticidade incrível. E o que impressionou muito a Julião, naquele momento, foi que quando cada demonstração artística que os camponeses faziam de dançar ou cantar, davam-se as mãos fortemente, agradecendo aos aplausos do povo, né, e gritavam, ei! Um ei fortíssimo que me impressiona até hoje, né, me arrepia até hoje. Impressionante a força que isso tem. E Julião ficou impressionado. Isso é ligar. Isso é ligar. E passou isso para mim. O tempo foi passando, voltamos, etc, etc. Tem muita história importante para contar, até
1960, mas mais relacionada à minha vida mais artística e tal, até que em 60 Julião, 61, me procurou e disse: eu quero fazer um hino para as ligas camponesas. Já trouxe aqui a letra. Ele era um poeta formidável, a gótica dele, não só de vocabulário, mas também de rima e tudo era perfeita, né? E facilitou eu fazer aí, né, o hino das ligas camponesas com toda a gótica rítmica, né, que ele favoreceu com o que ele tinha preparado no seu poema. Compus o hino, gravamos com a banda da Brigada Militar e o coral do MCP já criado. E esse hino foi editado e imediatamente, né? Foi feito por cópia. E aí, Rosenblit? Foi por onde? Foi Rosenblit, que nós gravamos. E esse hino foi o hino das ligas camponesas. Isso foi gravado exatamente qual a data? Foi naquele mesmo 62. 62, assim, mais ou menos que mês? Com a banda da Brigada Militar e com o mês eu não me lembro mais. Mau semestre. Mas o senhor lembra um pouco a distribuição, como é que foi isso? Chegou a ser distribuído esse material? Não, foi só uma síntese desse trabalho para Julião com as ligas camponesas. Sei. Não é? Participa lá nas ligas. Com toda a esplendor e amplitude das ligas, não é? Ficou aí. Por quê? Porque só hoje é que ele está sendo reconhecido e usado também, ou pelo menos desejado, a distribuir como hino nacional dos camponeses. Né? E de uns anos para cá, isso vem acontecendo em vários encontros que eu tive aí nos interiores, né, de áreas rurais, etc., como agora recentemente na Paraíba. Pois bem, e o que é muito importante é o poder da música, que Julião sempre reconheceu isso. Nada mais une o ser humano, cada certo tem um universo na sua mente, quando canta todo mundo se une. E o canto é o que mais longe foi na criatividade musical. Todos os instrumentos que existem na face da Terra é o esforço do ser humano para imitar os sons da natureza. Não é? Mesmo aqueles que faziam clisando, como o violino, etc., imitando o som, o vento, sabe? Ele não diz eu te amo, só a voz humana. Isso permitiu, na Renascença, quando não havia ainda os instrumentos harmonizados, quem deu a resposta à harmonia foi a voz humana. Aí o que foi? Ela exaltou o poema e a voz passou, e a música, na sua primeira fase harmônica, passou a ser cantada. Aí surgiu o madrigal da Renascença. Né? A primeira banda renascentista se definiu quase 80 anos depois na Renascença. E aí foi surgindo outros, até chegar à orquestra sinfônica de hoje. Mas naquele período era a voz humana que tinha. E como ela cantava só homofonicamente, foram muitos séculos assim, milênios, né? Até quando surgiu a harmonia, ela foi harmonizada, com voz aguda e grave, masculina e feminina, né? Podendo fazer o coral. E surgiu realmente o madrigal da Renascença e gerou tudo isso. E o Julião, bem consciente disso, entendeu que o hino seria fantástico. O que também ele entendia já na época é que todos os hinos do mundo inteiro, todos os países do mundo, são proibidos de serem harmonizados. Para eles serem cantados só homofonicamente. Mesmo harmonizado, ele não une tanto quanto a homofonia. Se você harmoniza um coral, cada um vai fazer vamos dizer assim, um contratempo, um contraponto, que são vozes independentes harmonicamente, melodias independentes que se harmonizam harmonicamente, que gerou a harmonia do coral. Mas se todos cantam uma linha melódica só, une mais ainda. Por isso que todos os países do mundo não permitem que se harmonize qualquer hino. Todo o hino do mundo é homofônico, para que todo mundo aprenda ele e una-se. Isso tem uma força incrível e uma verdade muito importante também, do seu ponto de vista psicológico, além do musical. Marcial, né? Então, uma ideia de força. Mais marcial, de força, né? É impressionante o hino. Né? E a força que esse hino passou a ter. Primeiro, o prestígio que o Julião tem na liderança até hoje das ligas camponesas. Né? Ele existe, né? Imortalmente. E eu sinto isso quando a vez que eu vou ao interior, como fui na Galileia, como fui agora na Paraíba. É impressionante o que ele representa historicamente para todos os camponeses, até hoje. Então a ideia deles, como há vários meses atrás, um ano atrás, tive várias reuniões aí, eles levaram cópias do hino para o Rio Grande do Sul,
para Paraná, para Santa Catarina, para Minas Gerais, tal, para daí fazerem esse hino ser divulgado e se tornarem um hino nacional do camponês. Eu me orgulho muito de ter sido o autor da música, né? E mais ainda em favor de Francisco Julião e com mais segurança por ser Francisco Julião o autor do texto, cujo conteúdo, né, semântico é tudo que o camponês tem que fazer. Né? Quando ele fala nas ligas camponesas, quando ele fala na reforma agrária e unir os camponeses, por fim, para o Brasil maior. Então, isso é a síntese que eu tenho do hino. Agora, fora esse hino do camponês feito por Julião, o pessoal das ligas tinha outras músicas oriundas do próprio meio deles, que cantavam... Não. Eles cantavam, era o folclore, né? As danças, mas o que uniu mesmo a eles, em nível político, foi o hino. Foi uma ideia maravilhosa de Francisco e eu tive a felicidade de fazer alguma coisa. E qual foi a primeira apresentação, independente da gravação? Ou a gravação foi a primeira locução? Foi a gravação. Depois da gravação, eu fiz o hino e qual o primeiro momento de apresentação dele assim, no próprio público, assim, das pessoas ligadas às ligas? Eu levei para Galileia uma vez e cantei com os camponeses. Deixei lá a letra e tudo mais. E não tinha banda naquela época não. Lá. E também não deixei um CD, porque naquele tempo não tinha o CD ainda. Era LP. Radiola, né? No Congresso de Belo Horizonte. Alguma coisa deve ter feito depois aí. Depois eu também fui banido pelo golpe militar, né? Passei 16 anos fora do Brasil, quando voltei por anistia, é que eu tive que reencontrar tudo o que aconteceu. Porque em 64, 4 anos depois de ter feito o hino, eu fui embora. Só para o senhor ter uma ideia, conversando com Floriano Bezerra, que era o representante das ligas lá no Rio Grande do Norte, ele não conhece o hino. Porque durou pouco tempo. É porque ele sabia, Julião chegou a dizer para ele que iria gravar, mas ele não tem conhecimento. Condições. A liga foi criada logo. Meri, quer fazer uma pergunta? As ligas, a criação e a eclosão das ligas era 6 meses para se aproximar ao golpe. Não houve ainda essa... O apogeu 62, 63, 64. Exatamente, 63. Quando estava para explodir a coisa, né? Já estava próximo, né? Do golpe militar. E, aliás, Pernambuco foi o foco do golpe militar. Era o estado que mais crescia culturalmente, politicamente, socialmente. Então, por isso que eu mais fiquei aqui. Eu fiquei empolgado, porque carioca, o negócio é Copacabana, praia, carnaval, tudo bonitinho. Apesar daquela cidade linda, realmente. Mas quando eu conheci Recife, fiquei impressionado. Isso é cultura. Aí me estimulou muito. O Pois era violinista. O tinha medo de se virar uma rua por causa do açúcar de Pernambuco, as tradições de todas. Então isso punha um medo muito grande ao Eu vi o depoimento de Abelardo na hora, que ele deu para o pessoal da universidade, que é aquela profusão, né, de coisa, praça, de cultura, aquele negócio. Foi uma coisa louca, né? O que foi o MCP, né? Exatamente. Eu cuidava da parte musical. Um polo irradiador. Aquele menino Um polo irradiador. cuidava do teatro, né? O Hermílio Barra Filho, né? Não, Hermílio também. E Irã também mexia, né? Irã lá do Rio Grande do Norte também era meio chegado. Flávia Barros cuidava da parte E ele da dança. a parte artística de plástica, né? De pintura e tal, o próprio Abelardo. O senhor chegou a ouvir esse depoimento de Abelardo? Eu posso mandar para o senhor, que eu tenho em áudio. Muito bom, que ele deu para um negócio chamado Memórias. É parecido com Memórias Reveladas, que ele fala mais ou menos umas 2 horas. Agora, recentemente, na Universidade Federal? Eu acho que foi. Eu estava lá, eu fiz também uma palestra sobre isso. Eu tenho muita coisa da hora, né? Inclusive uma declaração específica sobre a minha pessoa, né? Porque nós fomos aliados desde... Foram 8 anos com o MCP, a gente fazia programas todas as noites, 2, 3 vezes por noite, em vários bairros da cidade. Várzea, Casa Amarela, onde fosse. Né? E eu cuidava da música. Né? E você veja o poder da música, como eu estava dizendo. Tinha, às vezes, 200 pessoas na praça. Eu dizia assim, tem uma harmonia específica, né? Para você fazer com que todo mundo possa fazer imediatamente um processo harmônico, chama-se cânone. O cânone é uma estrutura harmônica que você bota 3 melodias diferentes, todo mundo canta,
Depois você divide o grupo em 3 partes. A primeira parte canta a primeira melodia. Quando ela inicia a segunda melodia, a segunda parte canta a primeira melodia junto com a segunda, que já está no ponto mais alto. Quando ela canta a terceira melodia, essa já está na segunda e a terceira vai para a primeira. Aí as 3 vozes acontecem. Então, em 1 hora de treinamento, assim, meia hora, 40 minutos, um coral se fazia nas praças. Vila Lobos fazia essas loucuras, Pois né? Vila Lobos foi um dos grandes Canto orfeônico, né? estímulo de canto orfeônico. Ele estimulava o canto orfeônico, que é homofônico, né? Mas também o cânone. É impressionante a força do cânone, né? Qualquer pessoa, se nós fizermos aqui decorar 3 melodias e repetirmos dessa maneira alternada, agora dividindo em 3, uma harmonia surge. A igreja mesmo usou esse estilo de cantar. O cânone da igreja, talvez a coisa mais importante que ela fez foi pegar esse filão musical para educar. A igreja também, a base da harmonia é o canto gregoriano. Né? É uma história, eu vou ver se eu consigo sintetizar. Quando eu vim de Moscou, fiquei hospedado na casa de Violeta Arraes, irmã de Miguel Arraes, que foi um grande irmão que eu tive na minha luta, Miguel Arraes. Né? E o marido dela, o Felipe Gerard, disse, olha, tem um jesuíta aí, um padre jesuíta que é músico, que quer conhecer você. Está muito encantado com o seu trabalho em Moscou. Aí eu fui, ele disse, olha, chegou num grande momento da minha vida, que há muitos anos que eu luto, porque que ladainhas e liturgias católicas são cantadas com canções napolitanas, quando a base da harmonia é o canto gregoriano. Como faz o padre Marcelinho hoje, faz essa dancinha aí e tal, tirando. Tá? Hoje os próprios evangélicos já não cantam mais os hinos fundamentais dos evangélicos. Por que isso? Né? Para tirar o povo do crescimento cultural. Hoje eu tenho certeza que o objetivo das elites é não deixar o povo crescer, nem em quantidade, nem em qualidade. A indústria farmacêutica fatura o dobro da indústria petrolífera hoje, não é brincadeira não. Por quê? Pela quimioterapia ela segura. A China hoje tem 1 bilhão e 400 milhões de seres humanos. A Índia, com toda a miséria, está com 1 bilhão e 250 milhões de seres humanos. Os Estados Unidos crescendo apenas com 300 milhões de habitantes, com toda a riqueza que ele tem. Veja um pouquinho de povos que tem na Europa e a quantidade de gente que tem no Oriente. Isso em quantidade. Veja em qualidade. Veja o que passa a mídia. Novelas dando aulinhas de traição humana, o futebol parece que é o maior nível cultural que o povo tem, o carnaval, o São João, Natal. Por que não se passa uma música erudita? A própria seresta não é passada para o jovem brasileiro hoje, que é o momento mais lindo da nossa música popular. O que é a música popular hoje, minha gente? É um pedal sem melodia, sem harmonia. Eu quero falar no telefone com vocês, chama isso de música. Isso é impressionante. Quer dizer, a dominação das elites mesmo, eu não tenho dúvida quanto a isso. Meia luta. Fiz um coral lindo agora em Olinda, 2, 3 anos atrás. Luto até agora para voltar a esse coral. Parece que agora estou com a Márcia, que era a nossa secretária de Cultura, passou agora a ser presidente da Fundarp. Ela está movimentando para ver se sai o coral, se recupera o coral da Prefeitura de Recife e de Olinda. Talvez seja assim. Mas a minha luta é desesperada. Faz 15 anos que eu não vejo a Sinfônica, porque foi matado vivo por essa lei expulsória de aposentadoria. É impressionante. Preservei minha saúde, aprendi ritos tibetanos maravilhosos com os chineses, para preservar as células, para rejuvenescimento das células, a fonte da juventude. Eu hoje faço 121 giros todas as manhãs, 30 mais 30 mais, e acabei de fazer. Rejuvenescimento das células. Tem fotografias de 10 anos atrás, estou muito mais velho do que hoje. O estímulo do equilíbrio, da mente, a memória que eu tenho é impressionante. Meu pai tinha 15 anos de idade naquela época, eram 11 irmãos. Ele estimulava e premiava quem mais decorasse livros. Até hoje eu tenho, por exemplo, tenho um livro, A Vida de Beethoven e Romain Rolland, o francês, onde todo o preâmbulo do livro eu decorei até hoje. Por quê? Porque ele realçou a relação social que Beethoven tinha com o povo. Beethoven não era um regente, um músico alienado. Tudo que ele fazia era passando na sua criatividade musical o emocional da situação do povo, ou de revolta, ou de paz, ou de amor. Olha a Quinta Sinfonia. Veja bem. Veja o pastoral da Sexta Sinfonia. Tudo isso evoca o que Beethoven trazia socialmente. Então ele descreve o que é o social de Beethoven. Eu decorei isso. Já fiz para você isso, eu já falei, né? Pois é. Não vou tomar seu tempo, porque o livro decora aí. Mas é impressionante. Porque minha cabeça conseguiu preservar. Por conta desse estímulo que eu tive de autoconservação, né? E de vontade de continuar regendo, continuar ajudando a O senhor chegou a publicar não, fazer alguns
alguns discos em Esse, CD. Ele tem vários CDs. É? Em São Paulo. Olha aqui, tudo isso aqui é meu. Lá em São Paulo. Ah, como é que a gente pode ele ter acesso a um reorganizou material pela Willis, desse? Aquela fábrica Willis, operários, tudo cantando como É? se fossem intelectuais. A quantidade de coisas que eu fiz. Ó, isso aqui é o coral, é o hino de Moscou, que eu botei em CD. É mesmo? Um monte de coisa. Depois tu pode ter acesso a isso. O importante é que esse CD pudesse estar pronto para botar à venda nos eventos, entendeu? Pois é. Olha aqui, ó, rapidamente aqui. Isso aqui eu estou levando para o prefeito. Fiz uma ciência da minha história para ele poder me valorizar e voltar ao coral. O de Olinda, né? Mas Círculo Vitae, maestro violinista, regente, diretor artístico, professor, compositor, programa geral. Isso aqui é uma lista de tudo que aconteceu. Inclusive essa aqui, muito importante. Cadê ela? Onde é que está? Ford Willis. Coral Ford Willis. Aí aqui.